Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ora, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Esta noite vamos falar sobre o Lisbon Project e vamos ter como nossa convidada a presidente deste projeto, desta associação, a Gabriela Faria, que convidar a entrar no direto. Oi. Olá, boa noite, Gabriela. Olá. Antes de mais, obrigado por ter aceito estar aqui à conversa comigo sobre o projeto, o Lisbon Project. Obrigado pelo convite. Eu vou começar, como se costuma dizer, pelo início. Porquê o nome Lisbon Project e não Projeto Lisboa, por exemplo? Porquê este nome em inglês? É uma pergunta interessante, nunca me fizeram essa pergunta por acaso. Quando eu nasci na África do Sul e a minha língua materna é inglês, então quando eu estava a pensar nesta ideia deste projeto, desta associação, era só isso, era um projeto. Então, como a minha língua materna é inglês, eu fui chamando o Lisbon Project. É um projeto em Lisboa que eventualmente vou perceber o que é, mas agora ainda não sei bem. Só que apeguei-me ao nome, então quando foi a altura mesmo de criar a associação, já tinha um lugar especial com esse nome, então ficou Lisbon Project e não mudei. Entretanto, temos aqui o Peter a dizer boa noite. Aliás, Alô, alô. foi através dele que eu consegui conhecer este projeto. Portanto, eu quero agradecer ao Peter. Entretanto, o vosso projeto está ligado aos refugiados e aos migrantes. O que é que vocês exatamente fazem quando veem um refugiado sem apoio? Hum. Então, a ideia do Lisbon Project nasceu quando eu tinha voltado para Lisboa, para Cascais, depois de ter estudado no estrangeiro, e fui conhecendo, por coincidência ou não, fui conhecendo refugiados, fui conhecendo migrantes a viver em Lisboa que estavam a depararem-se com situações muito difíceis e obstáculos, e fui vendo um padrão nos obstáculos que todos enfrentavam e notando que não havia um lugar onde eles pudessem ir e fazer uma simples pergunta e receber uma simples resposta. Nada muito burocrático, nada muito formal, mas um lugar onde eles pudessem falar com alguém, ter uma conversa simples e direta com alguém. Então a ideia do Lisbon Project foi mobilizar pessoas como tu e eu, acho que posso tratar por tu, se não te Sim, sim. importares, pessoas como tu e eu que não precisamos de ser experts em imigração, nem nas políticas de migração, mas portugueses ou não, que pudessem simplesmente estar disponíveis para ajudar, para tentar chegar a uma resposta em conjunto. Então, hoje, depois de 4 anos, vamos fazer 4 anos em junho, somos uma associação bem maior. Alô, o Peter é o meu tio, para quem não sabe, para quem está a ver. Olá, tio. Oi, amor. Então, hoje nós somos uma associação maior, com bastante mais gente envolvida, mas continuamos com este desejo de dar uma resposta direta, simples e humana. Então, ouvimos a situação, no processo de registro, nós ouvimos qual é a história dessa pessoa, porque acreditamos muito que o refugiado ou o migrante é muito mais do que esse rótulo, do que esse título, mas é uma pessoa com uma história, com um passado e com sonhos para um futuro. Então procuramos ouvir essa pessoa antes de tentar encontrar qualquer resposta. E depois, através dos nossos programas, que eu posso falar um bocadinho mais sobre isso, através dos programas que nós temos desenvolvido ao longo dos anos, tentamos encontrar uma resposta para esses tais obstáculos que ainda existem na integração.
eu fiz aqui o que eu costumo dizer, o meu trabalho de casa. Vocês têm aqui, por exemplo, várias campanhas e têm aqui no vosso site 4 campanhas, que é o One Minute Campaign, Help Create Change, aquela que se calhar para quem está a assistir será, digo eu, a mais conhecida, que é o Taste of Hope, e o Back to School. O que é que corresponde a cada campanha? Essas campanhas normalmente são para projetos mais pontuais. Por exemplo, o Taste of Hope Campaign, e nós também outra coisa, não só porque é a minha língua materna e por isso nós falarmos inglês, mas porque o nosso foco, antes de focarmos na integração da pessoa, o nosso foco e a nossa prioridade é que a pessoa se sinta respeitada e confortável. Por isso é que nós insistimos muito no inglês, porque é a língua que mais nos une, com tantas nacionalidades, com tantas culturas, é o inglês que nos une mais e daí nós fazemos quase tudo em inglês e o site e toda a comunicação está em inglês. Mas as campanhas são mais pontuais. Então, o Taste of Hope, por exemplo, foi quando a pandemia começou, em março de 2020, e nós percebemos que muitos migrantes e refugiados na nossa comunidade tinham perdido o emprego, assim, logo de um dia para o outro, porque muitos trabalham na restauração, no turismo, então tudo isso parou e eles ficaram sem rendimentos. E fizemos esta campanha Taste of Hope para angariar fundos. Em menos de 2 meses nós angariámos mais de 19 mil euros, então conseguimos comprar cabazes e tudo mais para poder dar esse apoio alimentar. Então depois o Back to School foi para em agosto ou setembro de 2020 fizemos uma campanha para tentar angariar fundos para ajudar os pais que tinham perdido o emprego a dar materiais escolares para os filhos, e nós fazemos, por acaso, essa campanha é anual. Tentamos sempre em setembro ajudar as crianças a terem coisas novas, não só coisas em segunda mão, mas coisas novas de boa qualidade e muitas vezes as mochilas as mais caras, não só as de linha branca, mas as mais caras, porque assim eles também podem chegar à escola com uma mochila nova do McQueen ou da Disney e não sofrerem de bullying ou não sofrerem de serem inferiorizados. Então, cada campanha tem um seu objetivo e essas são algumas que mencionaste. Eu, antes de passar à próxima pergunta, quero aqui referir duas coisas. A primeira é que, felizmente, o Instagram já nos permite fazer uma coisa que é, quando fazemos uma live ou um direto, há pessoas que dizem live, há pessoas que dizem direto, portanto, deixa ao critério de cada um que está a assistir, podemos colocar uma angariação de fundos em direto. E eu, sabendo da existência da vossa página de Instagram, está aqui a angariação de fundos enquanto estivermos aqui ao longo do direto, portanto, quem está a assistir pode fazer doações. Não sei se irá acontecer, mas pelo menos a intenção está cá. Esta era a primeira. A segunda, eu ia perguntar se o Peter queria fazer aqui alguma questão, porque assim que eu disse, olha, vou ter esta convidada no dia X, ele sabia que eu ia ter a Gabriela como convidada, não sabia era o dia. Ele disse, então gostava de estar presente. E ele agora levantou o dedo, eu vou-lhe dar a palavra. Estava eu a dizer que te ia dar a palavra, Peter. Estavas aí com o dedo no ar, não sei se querias fazer alguma questão. Sim, eu sei que há, Gabi, eu sei que há um projeto qualquer coisa com o Jerónimo Martins, é correto? Uhum. Sim, são um dos nossos parceiros, sim. Entretanto, enquanto o Peter responde ali às mensagens, eu vou aproveitar. Vocês têm noção de quantos migrantes e refugiados já ajudaram desde o início da vossa atividade, chamemos-lhe assim? Sim, nós agora já ultrapassámos os 1000, então registados connosco como membros da comunidade já estamos cerca de 1100, mas nós fazemos a diferença entre aqueles membros que são ativos e os inativos. Os inativos ou já não precisam
do nosso apoio de uma maneira mais urgente, ou já saíram de Lisboa e como nós atuamos mesmo só em Lisboa, se saíram de Lisboa tornam-se inativos, ou perdemos o contacto por alguma razão, se calhar saíram de Portugal ou simplesmente perdemos o contacto. Então, dentro do número de membros ativos, são cerca de 650 que estão a receber um serviço, a participar de um programa diretamente, neste momento, ou então ainda estão muito ligados a receber informações, oportunidades de trabalho e todas as outras oportunidades e novidades que nós temos a acontecer no projeto. Ou seja, este projeto consiste em, digamos, desde o início do conhecimento que tem de um migrante, acompanhá-lo até ao momento em que se insere na sociedade e na cultura portuguesa, correto? Sim, é um processo. Até nós sabemos quando viajamos para outro lugar e é tudo tão desconhecido e temos que construir uma vida. Não sei se já viveste fora de Portugal, Não, mas por acaso não. até quem já foi de férias consegue imaginar o que é ter de recomeçar de novo e ser tudo muito, muito diferente. Então, o nosso alvo é mesmo de ajudar nessa integração, a tornar o desconhecido conhecido. E através de uma forma muito informal, por vezes, muito humana, muito calorosa, tratar as pessoas pelo nome e como amigos, como iguais, de igual para igual, não uma instituição muito burocrática e formal, mas uma família, uma comunidade onde a pessoa pertence, e nós acreditamos muito que quando há este sentimento de pertença, é meio caminho andado para uma integração com sucesso. Se a pessoa sente que pertence a um lugar, sente-se motivada para aprender a língua, para dar e para receber, para trabalhar, para ir atrás dos seus alvos. Então focamos muito em fortalecer comunidade, em construir este sentido de família entre as pessoas, mesmo com as suas muitas diferenças. Houve algum caso que foi assim mais difícil, que tenha sido mais difícil para vocês percorrer este caminho desde a integração, desde a chegada até à integração? Sim, muitos. Trabalhar com pessoas em qualquer área é difícil. As pessoas eu digo sempre, people are the best, but people can be the worst. Então é difícil. Quem faz trabalho social sabe que nem sempre as coisas são lineares, porque nós somos seres complexos, com emoções, e às vezes somos racionais, outras vezes nem tanto. Então, tem havido alguns casos difíceis, pessoas que muitas vezes têm a ver com a expectativa que as pessoas têm. Vêm para um país novo, nós portugueses podemos fazer a mesma coisa quando viajamos para outro lugar, mas vêm para Portugal com uma expectativa daquilo que vai ser a vida deles, sejam migrantes ou refugiados. Muitas vezes é mais difícil com os refugiados, que vêm de uma situação de um campo de refugiados, onde nem tinham casa, onde enfrentaram já muitos traumas, muita dificuldade, e pensam que quando chegarem a Portugal finalmente as coisas vão ser mais fáceis, porque merecem essa segurança e merecem essa paz ao longo de um percurso de uma vida inteira. E quando chegam, muitas vezes as coisas não são assim tão fáceis. A língua é difícil, a nossa economia, o nosso governo não dá subsídios como se calhar o norte da Europa dá. As oportunidades de emprego são escassas, especialmente para quem não fala português. A documentação muitas vezes é demorada. Então há um clash, há aqui uma tensão entre a expectativa que a pessoa tinha, que finalmente as coisas iam ser mais fáceis, e depois a realidade de que não, afinal é preciso continuar a batalhar. E essa tensão para nós é aquilo que nós tentamos gerir e tentamos explicar às pessoas qual é a realidade de habitação, de emprego, de educação aqui em Portugal, e por vezes não é fácil. Eu acho que Gabriel, desculpa lá, Telmo, desculpa lá, Gabriela. Como é que vocês fazem a inclusão ou o trabalhar com o emprego
com o pessoal que chega até vocês? Como é que os inserimos em trabalho? Em termos laborais. Depende muito das pessoas. Há pessoas que vêm e são super qualificadas, então o tipo de trabalho que vamos procurar é muito diferente. Às vezes as equivalências, isso é uma grande frustração para muitos migrantes em Portugal, as equivalências são muito difíceis de conseguir, por exemplo, enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros que vêm para Portugal com já muita experiência e não conseguem entrar no mercado de trabalho. Até durante a pandemia nós vimos muitos brasileiros, por exemplo, enfermeiros com muitos anos de experiência que não conseguiram Portugal a precisar de profissionais de saúde e por causa de burocracia não conseguimos inseri-los na área de trabalho que eles... Desculpa lá interromper, mas vocês recebem pessoas de todo o lado Sim, do sim. mundo. Uhum. Sim. Trabalhamos mais com, eu diria que dentro dos migrantes, trabalhamos mais com pessoas do sul da Ásia, por exemplo, Bangladesh, Índia, Filipinas, Paquistão, dentro do grupo de imigrantes. Dentro do grupo de refugiados, são mais da Síria e do Iraque e da Eritreia. São os países que mais vêm até nós. Mas depois tem outras pessoas com qualificações diferentes através dos nossos parceiros. Nós investimos muito em parcerias como a Jerónimo Martins, por exemplo, como a Teleperformance, a WebHelp, onde podemos inserir pessoas com skills diferentes. Muitas vezes trabalhos como a Teleperformance, que é Customer Care, Customer Support, onde as pessoas, os membros da nossa comunidade falam línguas que os portugueses não falam, como turco e árabe, curdo, que são línguas que são precisas nessas empresas, e inserimos de acordo com os skills que eles têm. Eu não vou fazer esta pergunta porque acho pertinente. Ainda há muito aquele estigma das pessoas, e quando digo pessoas não, estou a referir-me a nós portugueses. Não é o meu caso, obviamente, mas a maior parte dos portugueses ainda quando vê notícias de refugiados e imigrantes, que muitos deles vêm naqueles barcos que nós achamos impossíveis, a pergunta que eu faço à Gabriela é, para esclarecer aqui um pouco quem tem ainda esta dúvida, qual é a diferença entre um refugiado e um migrante? Um refugiado é alguém que está à procura de proteção, está à procura de segurança, porque no seu país, ou por haver conflito, ou por haver instabilidade política, o governo não é capaz de assegurar essa paz e essa segurança. Então eles vão para outro país e procuram que esse governo os proteja, que esse governo os aceite e lhes dê essa segurança de vida, de saúde e de futuro. Enquanto um migrante, a linha nem sempre é tão clara assim, porque nós sabemos que muitos migrantes vêm de situações também muito difíceis, mas um migrante viaja por escolha. Um migrante viaja porque está a ir atrás de um sonho, a ir atrás de uma oportunidade económica, profissional, educacional, mas essa linha nem sempre é assim tão preta e branca. Por exemplo, nós temos muitos migrantes que vêm hoje do Brasil, onde existe muito, muito crime, onde as pessoas não se sentem seguras e não são necessariamente refugiadas, mas muitas delas estão a vir para Portugal à procura dessa paz. Então a linha nem sempre é assim tão clara. Nestes últimos tempos já receberam alguém, por exemplo, de Moçambique devido ao que se está a passar lá? Nós no Lisbon Project não. Como nós trabalhamos muito em inglês e noutras línguas como francês e árabe, nós temos a tendência de, como eu tinha dito, de receber pessoas mais da Ásia, do Médio Oriente e não tanto dos países de língua portuguesa. Para isso eu acho que também existem muitas outras associações que falam português, e essas pessoas já têm mais lugar por onde ir, enquanto os que não falam português ou que se sentem mais confortáveis noutras línguas
talvez o Lisbon Project seja mais adequado. Também muitos dos nossos voluntários são estrangeiros. Nós encontramos aqui um bocadinho de um nicho onde Portugal tem muitos internacionais a viver cá, especialmente desde 2016, muitos estrangeiros que vieram para trabalhar na área da tecnologia, por exemplo, e essas pessoas vêm de países como o Reino Unido, como os Estados Unidos, como outros países na Europa, que têm uma cultura de voluntariado e têm muito para dar. Então, como eles estão cá, nós no Lisbon Project decidimos fazer um bocadinho de target a estas pessoas e então muitos dos nossos, eu diria que 60% a 70% dos nossos voluntários também são estrangeiros. Era mesmo sobre essa... Desculpa lá, Telmo, mas vocês não têm tendências para certos estados. Sim, aquilo que o Telmo estava a perguntar, se vocês tiverem pessoas de Moçambique, de Angola, do Uganda, sei lá, de onde for, vocês recebem. Sim, claro. Nós recebemos e são todos bem-vindos. Simplesmente acho que como as pessoas conhecem o Lisbon Project muito por how do you say word of mouth? Por partilha de amigos que falaram do Lisbon Project, acho que a palavra espalha um bocadinho mais nestas culturas e não tanto nas culturas africanas, por exemplo, ou pelo menos africanas de língua portuguesa. Ok. A Gabriela falou aí nos voluntários. E era mesmo nessa questão que eu ia aproveitar para lhe perguntar. Vocês trabalham só a nível de voluntariado? Têm pessoas sem ser voluntárias? Qual é o número da equipa que têm? Quando eu digo número da equipa é o número de pessoas na equipa. Nós, neste momento, temos uma equipa de 7 funcionários. Temos cerca de 22 estagiários e mais de 100 voluntários. Então, o motor do Lisbon Project, eu diria, são os voluntários, mas é esta equipa de 7 que tenta gerir todas estas pessoas. Neste processo que falamos, desde a chegada até inserirmos os refugiados e os migrantes na sociedade portuguesa, qual é o processo que tem que ser feito desde o início até ao fim, digamos assim? Há muita papelada. Isso é verdade. Muita papelada, muita burocracia, infelizmente. Infelizmente, mas eu acho que o mais importante quando uma pessoa chega a Portugal para uma integração com sucesso é mesmo aprender a língua. Acho que isso tem que ser a nossa prioridade. O programa de integração para refugiados através dos programas da União Europeia deveriam investir mais neste aspecto da educação, porque sem a língua a pessoa não cria redes sociais, não cria redes profissionais, muito facilmente se isola, ou seja, porque se calhar já tem alguns traumas e tem essa tendência de se isolar, ou simplesmente porque não consegue se inserir na sociedade. Então acho que este processo de aprender a língua e dominar a língua, ainda por cima português, não é não é um idioma que se aprende em 3 meses. Demora imenso tempo e nós conhecemos refugiados e imigrantes que hoje falam fluentemente, mas não foi de um dia para o outro, foi um grande processo e ainda hoje tentam melhorar o sotaque ou melhorar a fala. Então acho que aprender a língua é das coisas mais importantes e mais constantes neste processo de integração. A minha próxima questão tem mesmo a ver um bocado com isso de se conseguirem inserir. Vocês têm, por exemplo, a nível de parceiros, têm empresas parceiras onde eles depois possam inserir-se a nível de trabalho? Eles próprios é que procuram? Como é que funciona esta parte? Nós tentamos ao máximo ter uma visão de capacitar os membros da nossa comunidade. Então, o nosso primeiro objetivo é capacitar as pessoas para que elas possam fazer, seja o que for, seja registrar os filhos numa escola,
encontrar trabalho ou até se registarem a si próprios numa escola de português. Então, nós tentamos primeiro capacitá-los com o que é necessário. Na área de emprego, o nosso primeiro foco é em editar o currículo, em ajudá-los a criar um currículo quando não o têm, nesta mentoria laboral da formação de como é que se procura um emprego em Portugal, como é que se usa os sites de procura que existem, como é que se vai de loja em loja, como é que se chega a uma loja e pede-se para falar com o gerente, não simplesmente deixar o currículo, o papel assim à toa. Então esta formação para os capacitar para eles próprios procurarem um trabalho e não dependerem de nós, porque essa autonomia é importante. Não só porque o Lisbon Project não consegue ajudar todos os membros de igual forma, mas porque um dia podemos não estar em contacto e eles precisam dessa capacidade. E depois, como segundo objetivo, vamos formando parcerias com empresas em setores que achamos relevantes para a comunidade e assim, sempre que aparecem vagas, vamos encaminhando os currículos dos nossos membros. Gabriela, eu posso só fazer uma pergunta fora da caixa? Vocês já lidaram com pessoas que chegaram a Portugal abusadas? E como é que vocês lidam com isso? Sim, já lidámos com pessoas que passaram por coisas que são muito difíceis de falar sobre elas. Muitas vezes as pessoas não falam sobre elas, mas à medida que é por isso que nós investimos muito no relacionamento, na amizade, porque é através da amizade que nós identificamos que alguma coisa não está bem, ou que os padrões de sei lá, de não terem compromisso, de não serem pontuais, às vezes de se exaltarem emocionalmente. Vamos vendo pistas diferentes que existem e que vão acontecendo e assim nós identificamos que alguma coisa aconteceu. E é através dessa amizade que nós tentamos construir confiança para a pessoa ou falar com a nossa equipa ou para nós podermos dar essa referência que temos psicólogos ou temos conselheiros com quem eles possam falar. É isso que eu ia perguntar. Vocês têm pessoas para acompanhar essas pessoas? Sim, dentro do programa de saúde nós temos voluntários que são psicólogos e que estão disponíveis para estar com essas pessoas. Ok. Eu acho que o Pedro está profissional para fazer entrevistas. A minha próxima questão tem a ver há pouco com o que o Pedro lhe questionava e a Gabriela disse que tinha, por exemplo, a Teleperformance como parceira, também a Jerónimo Martins. A questão que eu vou colocar é, por exemplo, apoios do Governo, da Câmara Municipal de Lisboa, tem algum tipo de apoio ou é mesmo só estes apoios destas empresas, como estas 2 ou 3 que falou? O projeto em si, a associação? Sim. Até hoje nós não temos qualquer apoio público, pelo menos não financeiro, e isso até hoje tem sido uma escolha e também escolha e não escolha. Porque assim que a pessoa tem financiamento do governo, as coisas tornam-se, lá está, um bocadinho mais burocráticas, um bocadinho uma exigência por serem mais técnicas e nós quisemos manter esta cultura de sermos adaptáveis e flexíveis à situação em si. Então, muitas das vezes não nos candidatámos a esse apoio por essa razão. Outras vezes candidatámos, mas as candidaturas para financiamento também conseguem ser muito técnicas e nem todas as associações têm pessoas disponíveis e com os skills necessários para fazer estas candidaturas de uma forma que tenha sucesso. Então, vamos ver se isso muda, mas por enquanto nós procuramos sim ter uma rede com instituições públicas e privadas, mas em termos de financiamento nós dependemos muito de donativos privados,
como donativos, por vezes, de empresas também. Eu vou aproveitar aqui para questionar a Gabriela na seguinte situação. Eu estava aqui a ver que, por exemplo, vocês dão apoio também na questão de os voluntários quando estão no projeto, na associação, digamos assim, não é só também, como o Peter disse, o apoio psicológico, mas tem também o apoio depois para se adaptarem, e aqui vou dar este exemplo porque se calhar é um pouco a minha área, para se adaptarem, por exemplo, aos teclados dos computadores cá e isso também, utilizar isso como ferramenta de trabalho, correto? Então, nós temos 6 programas diferentes, como deves ter visto no site, de áreas diferentes que nós identificamos importantes na integração, seja de saúde, de educação, de emprego, de apoio jurídico, de benevolência. E dentro desses 6 programas, nós temos várias atividades. Essas atividades são muito guiadas por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós identificamos como uma necessidade. Por exemplo, competências digitais, é algo que nós já notamos que é necessário para muitos membros da nossa comunidade. Então, dentro do programa de emprego, já tivemos alguns cursos de coding ou workshops do básico de informática, ou para mulheres, homens e mulheres, ou então só para mulheres. Às vezes fazemos algumas atividades só mesmo para mulheres, porque muitas culturas que nós servimos no Lisbon Project, ter esta mistura muitas vezes constrange em vez de capacitar, então dividimos um bocadinho os projetos por homens e mulheres quando é necessário, mas sim, já fizemos alguns cursos e workshops desse género. Eu acredito que já era difícil antes da pandemia ter este trabalho na associação de receber os refugiados e imigrantes e depois tratar daquela papelada toda e integrá-los. Com a pandemia, acha que se tornou mais difícil lidar com tudo isto? A dificuldade tem-se mantido? Sem dúvida que se tornou ainda mais difícil, especialmente em todas as áreas e todas as instituições que trabalham com migrantes e refugiados, tornou-se mais difícil. Mas especialmente no Lisbon Project, porque a nossa prioridade e aquilo que é a nossa mais-valia é mesmo este foco na amizade, em estarmos juntos, em criarmos comunidade, e daí tudo o resto flui. Quando entra a pandemia, de repente não podemos investir em amizade da mesma forma, não podemos investir nas noites culturais, nos jantares, nos tempos de partilha entre as pessoas de diversas culturas, e de repente temos que fazer tudo por telefone. Nem nos workshops. Diz? Nem nos workshops. Nem nos workshops, nem nas atividades presenciais que eram tão importantes para nós, para criar essa ligação entre as pessoas, e tivemos que fazer tudo por telefone e pela internet, quando muitos dos refugiados e imigrantes na nossa comunidade ou não têm Wi-Fi, não têm uma rede de internet forte em casa, às vezes nem têm, ou não têm computador, então, ou também podem não perceber como aceder ao Zoom, coisas que para nós rapidamente aprendemos, mas para eles foi mais difícil. Depois há esta questão da comunicação, senão já é difícil comunicar ao vivo, porque as línguas são diferentes, os sotaques são diferentes. Agora estamos a ter que servir as pessoas, tentar entendê-las e criar esta confiança entre nós, quando quase que não nos entendemos. Então tem sido muito difícil. As pessoas também, muitos membros da comunidade, por diversas razões, têm esta tendência de se isolarem, e a pandemia só veio criar ainda mais barreiras para as pessoas se inserirem, então muitas delas isolaram-se ainda mais, muitas ficaram sem perceber o que é que se passa, até nós portugueses, com tantas restrições e regras e consequências, há multas para esta ação, mas já não há multas para esta, pode servir comida, mas não se pode servir bebida.
todas estas restrições que para nós foram confusas, para eles ainda mais, porque muitas destas leis ou destas regras que o governo tem tentado impor para o nosso bem, para a nossa proteção, nem sempre foram traduzidas ou transmitidas aos migrantes e refugiados. Então, o trabalho do Lisbon Project foi muito tentar esclarecer dúvidas, tentar capacitá-los com informação para que se possam sentir melhor, porque o desconhecido traz ansiedade e traz stress. Então, o que nós tentámos fazer foi, novamente, tornar o desconhecido conhecido dentro daquilo que nós também estávamos a perceber, para os ajudar dessa forma. Porque o Lisbon Project tem muito a ver, por aquilo que eu conheço desde o princípio, e por aquilo que eu fiz, pelo workshop que eu fiz com vocês, tem tudo a ver com estar juntos, as pessoas estarem juntas, e esta pandemia afastou esse conceito completamente. Completamente, até as pessoas, eu tenho falado muito à equipa, este sentimento que a equipa tem e que muitos dos membros que já estavam connosco desde antes da pandemia, este sentimento de saudade daquilo que era, aquelas noites temáticas que tínhamos no Lisbon Project, os workshops de cozinha e tudo mais que nós tínhamos, essa saudade, muitos dos novos membros da comunidade, sejam eles voluntários ou beneficiários, desconhecem esses tempos, não sabem, não conhecem esse lado tão caloroso, tão amoroso do Lisbon Project. Então, o nosso trabalho agora, a nossa prioridade para este próximo trimestre, por exemplo, é como é que nós podemos reavivar esse sentimento de comunidade dentro destas restrições. Essa pergunta, como é que o Lisbon Project agora, com as novas regras, vai funcionar? Ou pode funcionar? Nós temos funcionado, como eu tinha dito, muito online e por telefonema. Agora que as coisas vão abrindo, vamos poder abrir a sede sempre com números muito reduzidos. Então, aulas, por exemplo, aulas de português vão começar em breve, mas enquanto antes tínhamos, se calhar, 15, 18 alunos por aula, agora vamos ter 7 dentro daquilo que podemos fazer no nosso espaço. Então, antes, por exemplo, nós tínhamos uma política de a porta está sempre aberta e qualquer pessoa pode ir à cozinha e servir café. Uma das coisas que mais me orgulhava era quando um membro da comunidade chegava e abria o frigorífico, porque isso é um claro sinal que a pessoa se sente em casa e que se sente confortável. Hoje em dia não é possível. As pessoas têm que agendar, têm que fazer uma marcação. Só quando fazem a marcação é que podem entrar para ir ter com a pessoa específica desse agendamento. Então é muito diferente, mas nós celebramos o facto de podermos abrir a porta e pelo menos ir tendo algum contacto. Na parte que toca aqui, e vou voltar à parte do voluntariado, no que toca ao voluntariado, vocês têm alguns requisitos base para a pessoa ser voluntária? Como é que funciona? Nós, para explicar um bocadinho o percurso, nós no início, quando eu comecei o Lisbon Project, eu precisava de pessoas. Não conseguia, eu estava a tentar ser professora e médica e advogada e tudo ao mesmo tempo, quando não tenho formação em nada disso. Então fui recrutando qualquer pessoa que me quisesse ajudar a começar este projeto e qualquer pessoa que quisesse ajudar outra, nós aceitávamos e tornavam-se voluntários. À medida que o tempo foi passando e nós fomos crescendo também, fui percebendo que não é qualquer pessoa que nós queremos na nossa equipa. Tem que ser as pessoas com o coração certo, com a visão certa, com a atitude certa de servir. Então fomos restringindo um bocadinho quem é que pode ser voluntário, quem é que pode ser estagiário. Hoje a pessoa faz uma candidatura online no nosso site. Essa candidatura nós fazemos várias perguntas para tentar perceber um bocadinho onde é que essa pessoa está e quais são as suas crenças enquanto à migração e a voluntariado. Nada de muito por aí além.
mas a seguir a essa candidatura a pessoa faz uma entrevista connosco, com um dos supervisores, e a seguir a essa entrevista, se nós acharmos que é um bom match, então ela torna-se voluntária connosco. Mas sempre à procura um dos requisitos que nós temos é um compromisso. Um compromisso de pelo menos 3 meses. É uma das nossas regras, porque lá está, se o relacionamento é o objetivo primário, então o relacionamento não se estabelece de um dia para o outro, nem a vir fazer voluntariado, a dar sopa a alguém, que muitas pessoas pensam que é isso que é o voluntariado, é chegar um dia, pintar umas paredes e ir embora. O Lisbon Project não é isso. O Lisbon Project é acerca de amizade, relacionamento, e muitas vezes o voluntariado é desconfortável, porque as pessoas nem sempre nos agradecem, as pessoas nem sempre são amáveis, respeitadoras, mas o voluntariado é acerca de servir e de sacrifício, muitas vezes. De darmos porque acreditamos que estamos a investir no bem-estar da outra pessoa e que ao fazê-lo também estamos a ser abençoados. Então tentamos, dentro da candidatura, do processo de candidatura das pessoas que nos procuram, tentamos um bocadinho mostrar a nossa visão também. O Pedro há pouco falava aqui que já tinha dado um workshop convosco, com o Lisbon Project. Eu vou deixar aqui 2 desafios. Okay. O Pedro sabe que os meus desafios são sempre um bocado esquisitos. O primeiro é, quando isto melhorar, voltarem a ter aí o Pedro a dar mais um workshopzinho de cozinha. E o segundo é, se precisarem de um workshop de teatro ou fotografia, eu disponibilizo-me. Ótimo. Eu acho que Eu quero fazer uma pergunta. Diz? Gabriela, como é que vês a ajuda, e agora ponha o meu conhecimento, como é que o Ruben entra no Lisbon Project? O Ruben é o marido da Gabriela. Ok. Como é que o Ruben entra aí nesse tudo? Bem, o Ruben é a voz que não se ouve muito, ou é a pessoa que não se vê muito, mas o meu marido tem sido o meu maior apoiante desde o início, e é ele que, porque talvez as pessoas estão a ver ou não, notam que o meu português não é 100%. Então, o meu marido é o meu tradutor e é quem me ajuda a enfrentar este mundo de burocracia em Portugal. É quem melhora os meus e-mails para as instituições parceiras, é quem faz toda a burocracia da associação, e é ele que faz todo o design e comunicação do Lisbon Project também. Tudo o que vocês virem em termos de site, de posters, de flyers, passa tudo pelo Ruben. Então é aí que ele entra, e claro, como conselheiro das decisões que nós tomamos no Lisbon Project. Portanto, em bom português, ele fica com a parte chata. É isso, basicamente. A parte imensamente chata é o meu marido que faz. E, entretanto, voltando aqui ao trabalho de casa que eu tive que fazer, obviamente, vocês têm no vosso site, e já vamos depois dizer qual é o site, têm lá uma parte que é uma loja online, onde têm diversos tipos de máscaras para venda. Como é que surgiu esta ideia de fazer máscaras, umas brancas, outras ao estilo africano? Como é que apareceu esta ideia? Nós tínhamos acabado de iniciar um curso de costura em janeiro ou fevereiro de 2020. Fizemos uma parceria com uma empresa chamada Boali Casa de Moda, e foi o Ismael Boali que se dispôs a dar este curso de costura,
fizemos uma angariação de fundos, através de outro parceiro conseguimos que investissem nas máquinas, então comprámos cerca de 8 máquinas de costura e o curso iniciou para dar formação a 7 ou 8 senhoras de várias nacionalidades. Estávamos todos felizes e as alunas então muito empolgadas quando de repente, março de 2020, a pandemia começa ou chega a Portugal e fecha tudo. E nós decidimos, nós reagimos um bocadinho a esta situação. Como é que nós podemos continuar a capacitar estas alunas que estavam tão entusiasmadas com esta oportunidade, que não têm, muitas delas não tinham rendimento, ou se tinham, perderam, e como é que continuamos a dar-lhes oportunidade de aprender e de crescer nesta área. Então, enviámos as máquinas de costura para casa, de cada uma delas, e demos esta sugestão, ensinámos através desafiámos o Ismael a ensinar-lhes como fazer máscaras, demos todo o material sendo africano é porque eu no verão anterior tinha viajado à Tanzânia e deram-me imensos tecidos que estavam simplesmente na minha casa, então eu doei esses tecidos e também tem a ver um bocadinho com o Lisbon Project. Então, pronto, e elas foram fazendo as máscaras e sentiram-se, depois nós fizemos um vídeo que está no nosso Facebook, a entrevistá-las sobre este projeto, e 4 das senhoras que participaram disseram que deu-lhes algo para fazer e durante dias e dias, enfim, sem fim em casa, deu-lhes algo para fazer e deu-lhes um sentimento de estarem a providenciar para as suas famílias, de uma forma talvez pequena, mas através das vendas a sentirem-se úteis e então isso foi muito positivo. Aproveitando aquilo que a Gabriela estava a dizer, a doação, a própria doação, e agora aqui não estou a falar nas doações monetárias, mas, por exemplo, doações de alimentos, ou de roupa, ou de tecidos, como estava a falar, também tem as suas certas burocracias, ou no vosso caso não há aquela burocracia de dizer que a pessoa X doou este material para a vossa associação? Não, nós tentamos simplificar as coisas, até porque donativos de materiais, como roupas, por exemplo, nós recebemos imenso, e se fosse para estar com processos burocráticos, nunca mais. Então, quando tem a ver, depende, se forem, por exemplo, agora durante a pandemia, nesta última quarentena, nós fizemos uma parceria com a escola St. Julian's e recebemos vários donativos de computadores, de portáteis. Nesse caso aí sim, nós registámos um bocadinho mais os donativos e foi um processo diferente, mas no caso de roupas e itens de casa e coisas assim, nós simplesmente recebemos, registramos dentro da nossa base de dados e depois encaminhamos para as pessoas certas e as pessoas que têm demonstrado essa necessidade. Desde o início do vosso projeto até à data em que estamos hoje, os portugueses têm percebido o projeto e têm ajudado nas doações, por exemplo, financeiras, ou ainda tem havido aquela coisa de pá, não sei se vou doar, se não vou? Eu acho que de uma forma muito geral, claro que pessoas são pessoas individuais e não se pode generalizar completamente, mas se eu for dizer de uma forma muito geral, em termos de donativos, quer sejam financeiros ou não, grande parte dos nossos doadores também são estrangeiros. Acho que por terem mais possibilidades de poderem doar, também por terem uma cultura diferente de doar a instituições, que acho que em Portugal nós não temos tanto, se calhar quando fazemos o IRS, mas fora disso não temos essa cultura de dar regularmente a associações, enquanto lá fora existe muito essa cultura. Então eu diria que grande parte dos nossos doadores são do estrangeiro. Os portugueses mostram-se disponíveis. Nós, na grande parte,
a atitude é sempre muito receptiva, é sempre de admiração e respeito pelo trabalho que nós fazemos, mas realmente quando chega a hora de dar ou de voluntariar ou de agir, encontramos mais ação da parte do público estrangeiro. Ou seja, podemos aqui dizer que os portugueses são mais de sim, eu dou, eu faço e acontece e depois chega a hora e não acontece, né? Pois. Eu por acaso não concordo. Mas pronto. Mas é assim, nós sabemos que se nós vamos dar para alguma coisa, nós sabemos para aquilo que vamos dar. Se nós sabemos que vamos dar para alguma coisa que não sabemos, nós não damos. Eu estou a dizer isto e a Gabriela sabe. Por exemplo, o caso da tua tia, é assim, nós conseguimos coisas impossíveis. Agora, para dar, para dizer assim, olha, eu estou-te a dar porque tu queres comer, e depois a pessoa chega... Eu conto sempre esta história. Vieram pedir um pão e leite à porta da minha casa, e quando eu vou a sair de casa o elevador estava avariado e estava lá o pão e o leite. Então, as pessoas são sempre muito céticas a dar. Mas quando nós sabemos que damos de coração e dizemos assim, olha, está aqui e isto vai ser bem emprego, as pessoas dão. O nosso povo, eu digo sempre isto e reitero, o nosso povo português é muito, 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 muito solidário. E nós, quando temos que fazer, fazemos. Eu acho que isso nota-se quando, por exemplo, fazemos campanhas onde as pessoas têm que dar materiais ou alimentos. Aí nós recebemos muito mais da parte dos portugueses, porque se calhar estão a dar objetos ou itens e veem, ok, estou a dar um pacote de arroz e este pacote de arroz vai para alguém. Dinheiro, se calhar, é uma área um bocadinho diferente, mas a verdade é que em Portugal é um dos países menos racistas na Europa, e isso nós podemos celebrar, que em Portugal muitos migrantes e refugiados não sofrem os horrores que sofrem fora de Portugal, especialmente em países hoje em dia como na Itália, na França, na Alemanha, onde se calhar as pessoas já estão saturadas e já vão generalizar toda a gente com o mesmo rótulo. Mas, apesar de se calhar não sermos um país que discrimina verbalmente ou que admite ter uma atitude discriminatória, as nossas ações por vezes dizem outra coisa. Por exemplo, quando um migrante liga para uma casa à procura de arrendar o apartamento, muitas vezes assim que o proprietário ouve um sotaque, diz que a casa está ocupada. Ou quando é para ir a um balcão do CEF ou um balcão do centro de saúde, não termos alguém no centro de saúde ou nos nossos hospitais que fale inglês ou que fale francês, isso em si, pronto, verbalmente nós podemos não dizer que não discriminamos, mas a verdade é que as nossas ações também não são muito welcoming, não são muito acolhedoras muitas vezes. Então temos que admitir aqui que há ainda muito por caminhar. Se bem que nós temos, se bem que nós somos dos povos mais, como tu dizes, welcoming. Ou seja, nós falamos inglês, francês, até alemão. Se calhar nos sítios turísticos, se calhar nos sítios falamos mais do que os outros. Por exemplo, nós vamos a Espanha ou a França e ninguém fala nada senão espanhol e francês. Mas mesmo assim
enfrentam os migrantes e refugiados na prática, na integração, na construção de uma vida, ainda enfrentam muita discriminação, se calhar não verbal, mas na evidência das oportunidades que se abrem para eles. Mas tu achas que nós não, o povo português ou Portugal ainda vê esta coisa dos refugiados como algo errado ou mau? Não, eu acho que os portugueses não veem a questão de refugiados como algo negativo. Na verdade, eu acho que os portugueses não sabem qual é a situação. Eu acho que os portugueses estão um bocadinho na ignorância de não saber, e não é necessariamente culpa dos portugueses, é simplesmente não verem muitos refugiados, não saberem onde é que eles moram em Portugal, quantos refugiados é que há em Portugal, de que país é que eles vêm, qual é o background, qual é o percurso deles. Eles vieram de barco, vieram de avião, os portugueses não sabem. Por isso acho que, por não saberem, também não têm uma grande opinião. Eu vou aproveitar para perguntar à Gabriela. Quem quiser conhecer melhor ainda do que já conhece através deste direto o vosso projeto, como é que o pode fazer? Indo ao nosso site, que é lisbonproject.org, lá podem ver toda a informação sobre o projeto. Também a seguir-nos nas redes sociais. Eu hoje estou a fazer este live no meu Instagram, mas talvez deveria ter feito no Instagram do Lisbon Project, mas basta procurar o Lisbon Project by Riverside no Instagram e no Facebook, e aí podem ver mais informações. Eu vou aqui aproveitar, ainda antes de terminarmos, donativos. Como é que as pessoas podem fazer donativos? Donativos. Hoje em dia é muito fácil. Tanto no Facebook como no Instagram temos o botão de doar, logo na nossa página nas redes sociais. Ou então podem ir ao nosso site e tem lá a secção de doar, e as pessoas podem fazer por PayPal ou no Donor Box, ou então também temos lá toda a informação de IBAN e detalhes bancários para fazer uma transferência. Então é fácil, até MBWay podem fazer, não sei o número de cor, mas podem fazer por MBWay. Acho que a informação haverá de estar no nosso site, então é fácil, de qualquer maneira resulta. Resta-me. Está aqui o telefone a tocar. Resta-me agradecer-vos e continuarem com este projeto. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, tio, pela apresentação. Nada. É sempre um prazer falar sobre o Lisbon Project e partilhar um bocadinho mais a pessoas que mostram interesse em saber mais sobre este projeto e esta população que existe no nosso país. Obrigado mais uma vez. Pois, isso é feio.